Muito bem, pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais uma aula, onde nós estamos trazendo esse conteúdo aqui extremamente relevante e com extrema profundidade, como sempre, aqui no nosso canal, na nossa mentoria Ruios Empresarial, né? E a temática que a gente vai estar falando hoje é: o empresário não quebra por falta de estratégia, ok? Ele quebra quando o cérebro continua tentando sobreviver ao passado. Então, pegue seu papel e sua caneta. Vamos estar avançando agora nesse propósito de estarmos agora treinando cada vez mais líderes que possam estar mapeando os seus negócios, tendo maturidade. E aqui está um conteúdo de profundidade para você, ok? Então, o futuro do seu negócio é decidido pelas conexões que você escolhe fortalecer, não pelas que o passado insiste em repetir. Então, é fundamental que você tenha esse entendimento e que você possa ter essa maturidade, né? A mentira da estratégia. Estratégia sem regulação neural é apenas movimento sem progresso. Você pode ter o melhor marketing, equipe e produto. Se o cérebro opera em modo sobrevivência, ele sabotará o crescimento. O medo do passado dita as decisões do presente. O problema raramente é a falta de conhecimento técnico. Bom, isso é uma grande e enorme verdade. Inclusive, é um perfil que nós temos muito aqui. Pessoas extremamente estudiosas, pessoas com muita sabedoria, porém, por vezes, estão pensando na estratégia, na estratégia, na estratégia, e não estão pensando na raiz do problema. E aí, muitas vezes, acabam frustrados. Por quê? Porque você vai analisar por que você repete. Pessoas inteligentes continuam presas em comportamentos que sabotam o próprio sucesso. Você está vendo aqui uma foto bem claro do que a pessoa vai estar presa sem conseguir encontrar. E aí vem aquela enorme frustração da pessoa com obesidade mental, ok? Tenho muito conhecimento, entendo e vejo pessoas performando que não têm nem metade do meu conhecimento e estão faturando múltiplos 6 dígitos. Então, diante disso, você começa a ter algumas áreas que são extremamente relevantes. Olha só, procrastinações de decisões vitais, incapacidade crônica de delegar, exaustão e culpa ao descansar, travas invisíveis no crescimento. Ou seja, tudo isso acontece justamente porque você vai repetir, porque você está preso em um padrão, ok? O trauma está baseado com aquilo que você não sabe. Trauma nem sempre é o que aconteceu. Muitas vezes é aquilo que aconteceu repetidamente. Rejeição e críticas constantes, abandono emocional e humilhação, imprevisibilidade do ambiente. O cérebro aprende a sobreviver a padrões, não apenas a eventos. Então, quando nós entendemos isso, na neurobiologia do trauma, nós começamos a entender esse processo. Por quê? Porque quando a gente trabalha aqui com empresários, eu vou estar ali mapeando o quê? A neurobiologia do trauma na vida dele, entendendo o processo neurocognitivo que está travando para poder extrair o melhor dessa pessoa para que ela possa estar performando. Então, diante desse processo, a gente começa a entender as narrativas que ocorrem aqui. O cérebro desculpa, aqui, o cérebro automaticamente não esquece a sobrevivência. Padrões de controle, agrado e valor nascidos na infância. Então, vamos aqui. Ambiente imprevisível. Preciso controlar tudo. Imagine agora você num ambiente imprevisível. Você precisa estar controlando, porque tudo pode fugir do seu alcance.
E o detalhe na fase adulta é que você vai estar replicando o mesmo. Críticas constantes. Preciso provar meu valor. Você não faz nada certo, você não presta para nada, você não vai ser ninguém. Ou seja, você começa agora a precisar provar o seu valor. E aí você fica numa rota de ficar provando o seu valor o tempo inteiro. Rejeição emocional. Preciso agradar todos, porque eu tenho um padrão que eu necessito de aprovação. Se eu não estou agora agradando pessoas, automaticamente eu serei rejeitado. O cérebro mantém essas defesas ativas décadas depois. Quando a gente trabalha todo esse processo de neurobiologia do trauma, nós começamos a estar mostrando para o empresário que está conosco aqui, esse consultor high-ticket, mentor, coach, médico, né, psiquiatra, nós começamos a trabalhar todo esse processo para estar extraindo dele, porque não adianta você simplesmente entender da onde que é a origem, entende, do trauma. Mas é extremamente importante você entender como que o seu cérebro funciona e como que o seu corpo absorve isso, como que o seu sistema nervoso central, periférico e autônomo recebe todas essas informações. Porque o trauma, ele não está baseado somente no seu entendimento cognitivo no seu cérebro, mas sim no seu sistema nervoso. Então, personalidade, né? Ou adaptação. O que você chama de jeito de ser pode ser apenas um mecanismo de defesa. Isso é fato, ok? Às vezes, né, as pessoas pecam muito, principalmente em liderança, comunicação. Então, a comunicação dessa pessoa ela acaba errando, porque ela tem o tom errado. E isso é muito ruim para o líder. E aí você também tem outros mecanismos de defesa. Perfeccionismo. O medo de ser criticado, disfarçado de excelência. Eu quero excelência, eu quero perfeccionismo. Está aqui, olha essa máscara que eu estou colocando aqui, e os processos de sinapse, ou seja, sinapses químicas. Microgerenciamento, a necessidade de controle para evitar a imprevisibilidade. Eu quero estar no controle de tudo, no controle de tudo. Uma das maiores chaves que eu tive aqui para o meu negócio é entender o seguinte: o empresário, ele corre risco. Entende? Você não tem segurança de nada. Se você está no CLT, está de carteira assinada, você não tem segurança de nada. Você é empresário, você não tem segurança. O mercado, ele é volátil, ele acaba oscilando tudo. Você pode fazer, mas o que hoje está, a tendência que dá certo, amanhã pode não dar certo. Excesso de trabalho, a busca por provar um valor que nunca parece suficiente. Você está sempre querendo um nível de aprovação, uma aprovação, uma aprovação. Não é quem você é como seu cérebro aprendeu a se proteger. E isso é relevante para você entender os próximos processos. O que Harvard descobriu? Experiências adversas precoces moldam a arquitetura física do seu cérebro. Então, o ambiente seguro, o cérebro aprende a florescer, criar e confiar. O ambiente ameaçador, o cérebro aprende a se defender e sobreviver. E essa é uma extrema realidade. Arquitetura cerebral. O ambiente funciona como o engenheiro das suas conexões neurais. Quem está conosco sabe que nós falamos muito sobre o processo de sinapses químicas, de liberação de neurotransmissores de um neurônio pré para um neurônio pós-sináptico, para que a gente possa estar agora gerando uma reconsolidação da memória, né? Ou seja, nós saímos do congelamento daquilo que o seu cérebro absorveu para estar agora ajustando a sua memória. E isso, então, a gente entende que na segurança o cérebro floresce. Na sobrevivência, o cérebro se defende. A pergunta que eu te faço hoje é: você está mais no processo de segurança ou no processo de sobrevivência? Então, isso aqui é fundamental. E as decisões, né, de 40 anos pode estar baseado num cérebro de 10. Você pode ter 40 anos, mas ainda estar tomando decisões baseadas em aprendizagem quando tinha 10 anos.
Fábio, me prova isso, como isso pode acontecer. O seu hemisfério direito do seu cérebro, ele é atemporal. Você não sabe se está no passado ou no futuro. Para ele, tudo é presente. Então, o cérebro adulto opera sobre fundações emocionais da infância. Automaticamente, reações instintivas de medo e controle são ecos do passado. Faz sentido isso para você? Liderar um negócio exige atualizar o software emocional. A estratégia certa falha quando o decisor está preso no tempo. Ou seja, você precisa entender o processo da neurociência, o processo de você ter agora as sinapses químicas para que você possa estar agora reconsolidando uma memória. Entende? Aquilo que estava baseado com uma interpretação sabotadora, mal adaptativa, para você ter uma reprogramação dessas crenças, colocando elas como bem adaptativas e saindo desse looping, desse ciclo da sua criança interior ferida. Mas com estratégia, com o tempo correto, com o LTP, o potencial de longo tempo dessa associação. Então, você precisa entender que na neurociência você tem de 90 a 284 dias para uma reconsolidação dessa sinapse, desse novo comportamento. Então, para que você consiga estar entendendo de outras pessoas, você precisa entender de você mesmo. Olha essa foto, olha atrás dessa pessoa que está com uma caneta. Você está vendo lá uma criança. E isso é porque o hemisfério direito do seu cérebro, onde você tem uma área chamada hipocampo, você tem ali a consolidação de memórias mal adaptativas, em que você, ao reviver a mesma, você pode estar mudando, inclusive, o sentido dela e aquilo que você interpretou sobre a mesma, sobre aquele evento traumático que ocorreu na sua vida ou aquele evento extremamente positivo. Então, se você agora está no microgerenciamento, entenda o que tem por trás disso. O medo por trás da decisão. E se eu perder o controle, algo ruim vai acontecer. Então, preste atenção nessa foto, como muitas pessoas e muitos líderes ficam presos, entende, no operacional, no microgerenciamento. A crença de que a equipe não faz como você é apenas a superfície, ou seja, é a ponta do iceberg. Na profundidade, existe um cérebro que aprendeu que controle é igual a segurança. Imagine agora, por exemplo, uma criança que passou por um abuso, né, emocional ou até mesmo físico, o que pode estar ocorrendo na vida dessa pessoa, aonde ela no futuro, como tiraram todo o processo de controle dessa criança, na fase adulta, ela quer ter o total controle. Mas da mesma maneira, eu digo para você, você tinha duas bonecas, te tiraram uma boneca e colocaram, olha, você tem que dar para a sua prima uma outra boneca porque ela não tem. Você pode criar mecanismo de querer agora simplesmente sempre se desfazer daquilo que você tem. Porque você entendeu e interpretou aquilo como um forte impacto, que aquilo que você tem, você é aprovado quando você dar para outra pessoa. Ou você pode agora ter algo e você simplesmente ter um apego fora do normal, entende? Sem inteligência emocional, porque você está preso na criança interior ferida de 10 anos que teve uma boneca, por exemplo, que era especial para você, ou um carrinho que era especial para você e que foi arrancado e foi dado como uma boa ação. Mas o seu cérebro não interpretou como uma boa ação e você está no microgerenciamento na fase adulta. Então, diante disso, delegar é sentido biologicamente como uma ameaça à sobrevivência, porque você está preso diante desse trauma. O resultado é microgerenciamento, que asfixia o crescimento da empresa. Então, diante disso, você precisa entender os disfarces do trauma, né, no negócio. O trauma raramente aparece como uma ferida, ele aparece como um comportamento de elite. A síndrome do impostor, o medo constante de ser descoberto, ok? Hiperprodutividade, a incapacidade de descansar sem sentir culpa. Tá? Então você imagina assim, por exemplo, o que ocorreu comigo mesmo.
Meu pai vivia dizendo: você é vagabundo, entende? Apenas eu era uma criança, eu não era vagabundo, entende? Mas meu pai vinha alcoolizado, eu tinha 12 anos, gostava de jogar bola, e meu pai dizia que eu era vagabundo. Então eu cresci ouvindo que eu era vagabundo. Então, muitas vezes, ou por muitos anos, eu não me dei o direito, por exemplo, de deitar 20 minutos depois do almoço e descansar e dormir, porque isso era inconcebível no meu cérebro. Até hoje, por exemplo, eu não tenho esse hábito, mas se eu precisar, eu faço, porque eu entendi que aquilo era a narrativa do meu pai e que nunca na minha vida eu fui vagabundo, entende? Então a hiperprodutividade, ao contrário, sempre essa hiperprodutividade está baseado em trauma da nossa infância. Hoje eu tenho controle para entender, olha, preciso equilibrar, preciso treinar, preciso descansar, a alta performance requer descanso. Então tudo isso faz sentido. Perfeccionismo, a armadura para evitar qualquer possibilidade de crítica. Então, sim, o medo da rejeição, a baixa autoestima, ela vai estar gritando. Crença de incapacidade, crença de inferioridade, medo, né, do abandono, perfeccionismo, dificuldade de dizer não, o hábito de comparação, sintomas da baixa autoestima. Então, diante disso, você precisa entender como funciona a performance do seu cérebro. E também o burnout, né, que está baseado sobre o colapso de um sistema que nunca aprendeu a se sentir seguro. Então, sempre nessa busca. E aí vem o esgotamento físico e o esgotamento mental. Por quê? Porque você está no mecanismo de defesa, baseado em cima disso e entendendo que você agora está hiperprodutivo, que você está fazendo, 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 mas na verdade você simplesmente está respondendo à sua criança interior ferida que nunca vai ter um final enquanto você não entender que você está preso no mesmo. Faz sentido isso para você? Fazendo sentido, então você precisa entender processos como a epigenética, né, que são marcas biológicas aqui extremamente importantes. Né? Então, assim, experiências emocionais deixam marcas biológicas mensuráveis no seu sistema de estresse. Gente, epigenética, o ambiente regula como seus genes se expressam. Então, isso aqui é fundamental você poder estar entendendo. Na nossa metodologia, por exemplo, na neurobiologia do trauma, a gente vai estar explicando, por exemplo, sobre as genes, que são os principais reguladores da resposta ao estresse. Está aqui, ó, FKBP5 e NR3C1. Então, nós começamos a explicar o processo das genes, o processo da epigenética. O trauma pode travar esses genes em um estado de alerta constante, ok? Então, a boa notícia, o cérebro é plástico e essas marcas podem ser transformadas. Ou seja, o teu DNA não tem como alterar, mas as suas marcas, aquilo que você tem como reguladores, a resposta ao estresse, ao eixo HPA, hipotálamo, hipófise, adrenais, que eu explico isso dentro da nossa metodologia, automaticamente nós conseguimos demonstrar tudo o que ocorre em relação ao seu cérebro. Então, esse processo de epigenética aqui, você dificilmente vai estar ouvindo. Nós trabalhamos isso dentro da área da neurobiologia do trauma. Então, eu quero falar para você aqui, eu tenho uma das minhas pós-graduação diante de neurociência, via PUC, neurociência via Hospital Sírio-Libanês, neuropsicologia, psicologia organizacional e outros demais, assim como o mestrado em neurociência diretamente dos Estados Unidos, eu quero colocar aqui para você. Eu também tenho pós em biologia celular e molecular. Então eu sei o que eu estou falando aqui. Eu sei o que realmente ocorre em seu cérebro. E isso é fundamental. E o maior erro dos empresários está baseado no quê? Eu preciso tentar resolver o marketing sem entender quem está tomando as decisões. Focar apenas em vendas, tráfego e processamento externos. Ignorar o estado neurobiológico do decisor. A estratégia certa falha quando o cérebro está em modo de defesa. Você pode ter a melhor estratégia, a melhor organização, mas você vai falhar. Por quê? Por causa disso. O gargalo da empresa é sempre a mente do dono. Que dor, hein?
Você já parou para analisar isso? O gargalo da empresa sempre é a mente do dono. E você está sempre correndo atrás. KPIs, OKRS, engenharia reversa, ok, tudo isso é perfeito, precisa entender. Mas se você não fez aquilo que eu não chamo de básico, porque estudar neurociência, comportamento profundamente não é básico, é extremamente profundo para quem realmente entende o que é uma neurobiologia do trauma. E isso é fundamental e relevante para a sua história. A pergunta que muda tudo: qual história meu cérebro ainda está tentando sobreviver? Então, aonde que eu estou preso, congelado? Então, quando eu me paro de frente ao espelho, qual a história que eu, Fábio, estou preso? O meu cérebro ainda está tentando sobreviver para sair do trauma. Então, quando você entende esse processo extremamente relevante, você começa a entender que faz sentido a mudança do seu comportamento. Diante disso, eu quero trazer aqui para você, agora que esteve aqui nos acompanhando, para você estar agora concorrendo a um diagnóstico neuroempresarial juntamente comigo, um diagnóstico neuroempresarial estratégico, aonde você vai ter uma análise profunda para desbloquear o próximo nível do seu negócio. Se isso fez sentido para você, imagina você agora tendo a oportunidade de concorrer a uma vaga, de estar diretamente comigo por uma hora, aonde eu vou estar mapeando seus comportamentos, um diagnóstico neuroempresarial, não empresarial, neuroempresarial, para entender quais são os seus gargalos e estar agora direcionando um pouco do seu negócio. Nessa análise de comportamento e tomada de decisão, mapeamento de crenças e padrões inconscientes, avaliação da neurobiologia aplicado à liderança, porque você precisa liderar o seu eu para poder estar liderando a outras pessoas, e entender um pouco do diagnóstico de bloqueios de crescimento do seu negócio. Fazendo sentido isso para você, você pode estar concorrendo a essa vaga de diagnóstico neuroempresarial estratégico diretamente comigo. Você vai estar clicando no link abaixo e você vai estar preenchendo o nosso formulário. Se aprovado, nosso time vai estar entrando em contato com você, marcando a sua call diretamente comigo para esse diagnóstico neuroempresarial de até mesmo uma hora, via aplicativo Zoom pela internet. E lá a gente vai estar aprofundando, esmiuçando e trazendo mais esse resultado para você. O que é extremamente relevante, isso é gratuito, mas isso não é para todos. Você vai passar e vai concorrer a esta vaga, porque as vagas são extremamente concorridas para estar diretamente comigo. Fazendo sentido, clique no link abaixo e se inscreva em nosso diagnóstico neuroempresarial. E falando sobre se inscrever, se fez sentido todo esse contexto aqui, é extremamente importante que você possa estar se inscrevendo no nosso canal, aplicando o sininho ali, para que você possa estar recebendo semanalmente aqui o nosso conteúdo de neurociência aplicado aos negócios para empresários high ticket, ok? Eu te deixo aqui um forte abraço e te vejo na próxima semana com mais conteúdo sobre neurociência aplicado aos negócios, ok? Um forte abraço e nos vemos na próxima semana.